This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You laid down your life. That I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Boa noite, meu querido irmão, que a graça, a paz bendita de Jesus, o nosso Salvador, possa envolver o teu coração, de forma que estes momentos sejam momentos especiais entre você e Deus, que você possa falar com aquele que está te ouvindo e possa ouvir aquele que está te falando. Que seja um tempo especial de culto, de adoração entre você e Deus, entre nós e Deus, ainda que em lugares diferentes, não podemos estar ainda reunidos, mas felizmente podemos adorar o Senhor, independente da pandemia, independente das circunstâncias, independente dos problemas. Eu queria compartilhar com você 2 versos para iniciar este culto, porque eu quero compartilhar contigo hoje sobre uma experiência de Daniel, fruto da sua devoção, da sua oração e do seu jejum proposto para com Deus, e de como Deus age de uma forma incrível, sempre tão maravilhosa, sempre tão precisa, nos seus propósitos e projetos que são tão perfeitos. Mas isso a gente estuda no momento da mensagem daqui a pouco. O verso é de Provérbios capítulo 23, verso 17 e o verso 18, onde lemos: não tenha o teu coração inveja dos pecadores, sê no temor do Senhor todo o dia, porque deveras há um fim bom, não será malograda a tua esperança. Não olhe para as pessoas más, não olhe para o que as pessoas conquistam pelos seus erros ou nas suas maldades. O texto vai dizer: sê no temor do Senhor, ou mantenha-se temente a Deus. Tema a Deus. Por quê? Porque diz que há um fim bom para quem teme a Deus. A sua esperança não será malograda. Então, meu querido, quero introduzir este culto com esses 2 versos, para que o seu temor ele seja mantido no Senhor, porque lá na frente o teu fim será bom, a tua esperança será mantida, será realizada. Que o Senhor nos abençoe, que possamos oferecer um culto em que Ele seja adorado, que o teu coração seja envolvido pela graça, pelo amor, pela paz de Deus, e te leve a um culto em que o Senhor seja exaltado na sua vida. Vamos orar? Bom Deus, muito obrigado pela bênção de nesta noite nos reunirmos, oferecermos ao Senhor o nosso culto e te adorarmos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está conosco, está ouvindo as nossas orações e sempre haverá de responder, porque esta é a tua promessa. Obrigado, Senhor, porque podemos confiar que todas as tuas promessas serão cumpridas perfeitamente. Então mantenha-nos firmes, ó Deus, no temor do Senhor, confiando e esperando o cumprimento das tuas promessas. Que para isso nos mantenhamos fiéis, tementes ao Senhor, vivendo debaixo da tua graça, recebendo a tua bênção que nos sustenta cada dia, e que assim, ó Deus, haja em nosso coração também a certeza de que a bênção que esperamos, a bênção que precisamos, no momento certo, da forma certa, o Senhor sempre haverá de nos conceder, porque Tu és um Deus cheio de graça e de misericórdia. Recebe, Senhor, o culto que a Ti oferecemos nesta noite. Que sejas exaltado, glorificado, que o Teu nome seja enaltecido na vida de cada um dos meus irmãos que conosco participam deste culto e conosco cultuam ao Senhor. Seja a Tua graça sobre a vida de cada um e recebe a nossa adoração em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos cantar e louvar ao Senhor.
Refúgio Cristo sempre dá, refúgio sim de todo mal. Quem nele crer escapará de tudo quanto é infernal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, no temporal, no temporal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal e guarda-nos de todo mal. Embora ruja o temporal, eu sei que não me alcançará. Seguro estou no vendaval, abrigo meu Jesus será. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, no temporal, no temporal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal e guarda-nos de todo mal. Enfim o mundo gozará bonança após a inquietação, pois só Jesus concederá sossego e paz ao coração. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, no temporal, no temporal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal e guarda-nos de todo mal. Agora eu queria te dar a oportunidade para estar a sós com Deus. Eu entendo que este momento é um dos momentos mais importantes para a minha vida durante o culto, em que eu vou à presença de Deus em oração. É um momento que também Deus se compraz, porque é certo que Deus se alegra com o nosso louvor, mas tem prazer também em estar conosco nesses momentos de intimidade e oração. Então fala do teu coração para com Deus, mas não deixe de adorá-lo. Não deixe de reconhecer as suas bênçãos. Eu sei que pedidos é tão fluente, né? É tão fluente eu orar e pedir, orar e pedir. São tantos os pedidos que me vêm ao coração e eu lanço diante de Deus e não tem nada de errado nisso, porque a palavra de Deus fala para nós pedirmos mesmo. Mas, meu querido irmão, olhe em volta, olhe a sua vida, olha quantas bênçãos, olha o fato de você estar vivo e estar neste culto adorando ao Senhor. Olhe quanto que Deus tem feito por você. Como o salmista vai repetir, né? Das maravilhas de Deus e das bênçãos incontáveis de Deus e de como Ele não poderia relacioná-las. Adore a Deus pelo que Ele é, por sua grandeza, por sua glória. Agradeça a Deus pela tua salvação. Não há nada mais precioso do que a tua salvação que Deus te deu. Agradeça a Ele por isso e o glorifique. E agradeça a Deus pelas bênçãos, tantas bênçãos. Eu sei que o Senhor e você sabem de quantas bênçãos Ele tem derramado sobre a sua vida. Agradeça a Ele também pelas bênçãos. E se sobrar tempo, você pede. Se sobrar tempo, você coloca alguns dos seus pedidos diante do Senhor, mas não deixe de adorar. Vá em oração à presença do Senhor.
Graça e paz, irmãos. Agora vamos estar encerrando este momento de oração. Senhor Jesus, meu Pai, eu venho te agradecer por mais este dia de vida que o Senhor nos concede, ó Pai. Te agradecer também por todos os livramentos, Senhor Jesus, que o Senhor nos dá, ó Pai, a cada um da igreja, Senhor Jesus. Abençoa, Pai, cada família, Senhor, continua as livrando, ó Deus, de todo mal, ó Pai. Abençoa também a vida do pastor, Senhor Jesus, de cada irmão, ó Deus, das pessoas mais velhinhas, Senhor Jesus, aqueles acamados, ó Pai, os enfermos também, ó Pai. Te peço que põe tuas mãos poderosas sobre a vida de cada um, ó Deus. Abençoa, Deus, todos os médicos, enfermeiros que estão na linha de frente, ó Pai, cuidando de tantas pessoas, Senhor Jesus, com Covid, ó Deus. Oro por cada um, Senhor Jesus. E também, Senhor, eu venho te agradecer, ó Pai, pela vida, Senhor Jesus, por a gente já ter voltado também aos cultos, Senhor Jesus, presenciais, ó Deus. E te agradeço, ó Deus, mais uma vez pelos livramentos, Senhor. Abençoa esta noite, ó Pai. Esta é minha oração que eu faço agradecida. Amém.
de poder estudar um pouco na Palavra de Deus. E eu queria falar contigo hoje sobre oração. Eu penso que é tão importante, é tão significativo nós desenvolvermos oração. Não só aquela oração em que você fala e continua falando, e quando se termina o seu assunto você fala em nome de Jesus, amém. Mas aquela oração que Deus tenha prazer não só de te ouvir, mas também de falar ao teu coração. Aquela oração que não é só um monólogo, mas é uma oração em que você tanto pode falar, quanto consiga ouvir Deus falando. Porque eu imagino que o maior prazer de Deus é te ouvir, mas também falar ao teu coração. E talvez seja esse o grande desafio para todo cristão desenvolver na sua oração. A capacidade, a intimidade, não só apenas de falar com Deus, mas também, sobretudo, de ouvir a voz de Deus. Assim como Deus tem prazer em ouvir a tua voz, o teu clamor, a tua oração, também precisamos desenvolver esse prazer, esse desejo e essa intimidade de ouvir a voz de Deus, falando também aos nossos corações. O texto que eu gostaria de meditar com você hoje à noite, ele está em Daniel, capítulo 10, o verso 12. Se você tem a sua Bíblia, quiser abri-la, acompanhe a leitura, se não, preste atenção e eu farei a leitura. O texto diz: Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Eu quero começar essa devocional com uma expressão. Deus nunca deixa de ouvir a oração de um coração humilde. Essa é uma verdade que por toda a Bíblia você vai encontrá-la. Deus jamais deixou de ouvir o clamor de um coração que humilde e quebrantado o buscou. Em nenhum momento na história você vai ver Deus com seus ouvidos agravados, com seus olhos fechados para um coração contrito. Ocorre que aqui nós já vemos essa verdade mais uma vez declarada quando Daniel ele busca a Deus. E essa palavra a Daniel, ela já começa com uma expressão, não temas. Mas por que não temas? O que causava temor ao coração de Daniel? O que causava temor ao ponto de ele ter que ouvir uma expressão como esta para então entender o que Deus queria dizer-lhe? A verdade é que se você ler um pouquinho antes, no capítulo 10 de Daniel, se você ler o verso 5 e o verso 6, você vai entender. Daniel ele teve uma visão de um ser maravilhoso. Alguns teólogos dizem ser uma teofania, uma manifestação de Deus, uma manifestação visível de Deus. E aí há uma discussão se o que ele vê aqui, aquele a quem ele vê, no verso 5 e no verso 6, é o mesmo que está falando com ele nos versos 10 em diante. Provavelmente, o que fala com ele seja um anjo, mas aquele que ele vê nos versos 5 e no verso 6 seja uma manifestação do próprio Deus, ou talvez mais explicitamente falando, uma revelação do Senhor Jesus Cristo. Ocorre quando ele tem essa visão, o verso 5 vai dizer: Levantei os meus olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de ufaz, e o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e seus pés como cor de bronze assacalado, e a voz das suas palavras como voz de multidão. E o verso 7 diz: E só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor e fugiram escondendo-se. Fiquei, pois, eu só,
e vi esta grande visão, e não ficou força em mim, e transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com meu rosto em terra, profundamente adormecido. A visão de Deus era tão gloriosa, tão majestosa, que ao mesmo tempo a nossa condição de pecador torna tão difícil de resistir. E quando Daniel, o único que vê, ele estava ele mais alguns homens junto ao rio Tigre, o que ele vê, e só ele vê, porque os outros só sentem a presença, a sensação de um Deus que está ali, então eles fogem para se esconder. Daniel ele fica, ele vê, e como diz numa outra edição, ele desmaia de pavor. Então ele é tocado. Verso 10 diz que uma mão o toca e o coloca sobre os seus joelhos, sobre as palmas das suas mãos, o coloca ajoelhado, como que engatinhando. E aí vem a palavra no verso 11. E disse-me Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que vou dizer-te, e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Então esta foi a razão porque a primeira expressão do verso 12 é não temas. Não temas. A presença de Deus não é para trazer um temor que nos leve ao desmaio, mas sim um temor que nos leve à reverência, à humilhação, à contrição. A presença de Deus tem que nos levar àquele temor chamado reverência. E a verdade é que hoje em dia é o que mais falta no meio do chamado cristianismo, dos cristãos, dos que se denominam filhos de Deus. Temor a Deus, reverência diante daquele que nós conhecemos como o Altíssimo. Só que quando este Altíssimo se apresenta, a nossa condição humana, ela é envolvida por algo que, como Daniel, não lhe resta forças a não ser cair tombado sobre o seu rosto e desmaiar. Se não é a ação de Deus tocando em Daniel, ele não veria, não ouviria mais nada. Ocorre que não temas. Alguém que busca a Deus, alguém que busca a presença do Todo-Poderoso, tem que entender que em algum momento ele se apresenta. Neste momento, ainda que as tuas forças possam se esvair, como aconteceu com Daniel, há uma mão que te toca e que te coloca sobre seus pés, porque a mensagem de Deus, ela será entregue. A segunda parte do verso vai dizer, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. O que acontece? No verso 2 diz assim, naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Você pega este momento do verso 12, ou este momento que vai a partir do verso 4, volta 3 semanas atrás, ou seja, 21 dias atrás. Daniel, ele está orando. O verso 2 diz que ele estava triste. Alguns teólogos dizem que ele estava triste por conta das informações que estavam chegando a respeito de Jerusalém destruída. E essas informações, e a fome, e a condição do povo em Jerusalém, entristecia o coração de Daniel. Outros vão dizer que é por conta das visões que Daniel estava tendo, que ele não conseguia compreender e aquilo lhe causava tristeza, porque estava além da sua compreensão, transcendia a condição humana. Então isso causou uma tristeza no coração de Daniel.
o verso 3 vai dizer de como Daniel reage a essa realidade. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Por 21 dias, Daniel manteve um jejum. No final de 21 dias, ele vai para o rio. E lá ele tem a visão que você vai ver descrita a partir do verso 5. Aí eu estava pensando, meu querido irmão, hoje não se pratica mais isso. Um jejum, um período de intensa oração, de intenso clamor, de intensa busca de Deus. É por isso que hoje os nossos relacionamentos, eles são tão vazios com Deus, tão superficiais, tão desprovidos de intimidade, porque não temos mais homens e mulheres de Deus que se aplicam com intensidade a compreender, a conhecer, a cumprir a vontade de Deus, já manifesta na sua palavra. É claro que, glória a Deus, existem as exceções. Existem sim aqueles que se aplicam a conhecer a Deus, que se aplicam à oração, que se aplicam à intimidade, ao conhecimento, ao relacionamento com Deus. Glória a Deus, porque sim, existem estes. Mas de modo geral, não é o que temos visto na chamada Igreja do Senhor Jesus. São sim relacionamentos extremamente superficiais. Relacionamentos sem qualquer intimidade com Deus. Relacionamentos que não demonstram a partir da própria vida da pessoa sequer a glória de Deus. Ainda que declaram com veemência que Deus está nele. Sim, Deus está em mim. Sim, eu aceitei Jesus. Mas o que esse Jesus que você aceitou tem feito de diferença na sua vida? Então Daniel ele se aplica 21 dias em jejum e oração. Jejum e oração. Meu querido, muitos de nós hoje já não vivemos um amor que vivemos algum tempo atrás. De desejar Deus, de desejar estar na casa de Deus, de desejar orar. Hoje os nossos envolvimentos, o nosso tempo, os nossos compromissos, eles são com tantas coisas que Deus já não tem mais tanto espaço na nossa agenda. É tão simples eu deixar de estar com o povo de Deus, na casa de Deus, por qualquer outro compromisso, por qualquer outro evento, por qualquer outra desculpa. Troco Deus por coisas insignificantes. Mas a palavra vai dizer que desde o dia que Daniel aplicou seu coração, pegando esses 21 dias, o primeiro dia, Deus já estava ouvindo a oração de Daniel. Deixa eu dizer mais. Deus não só estava ouvindo a oração de Daniel, como a expressão que dissemos no começo, que Deus ele sempre ouve a oração, o clamor de um coração humilde. Deus não só estava ouvindo, mas respondendo. E agora vem algo um tanto digno de parar e pensar. Porque o verso 13 diz assim: mas o príncipe do reino da Pérsia se opôs defronte de mim 21 dias, exatamente o tempo de jejum e oração de Daniel. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. É interessante que no momento em que Daniel se põe a clamar, a orar, a buscar, diante de um jejum decretado por ele mesmo, para si mesmo, Deus já de imediato manda a resposta da oração de Daniel. Ocorre que aí vem a pergunta do nosso tema.
Satanás, ele pode interferir na resposta de nossas orações? Porque o texto vai dizer que assim que Daniel começa a orar, Deus manda a resposta da sua oração. Por 21 dias, essa realidade espiritual acima de nós aqui, nesse império do mal instituído aqui acima de nós, abaixo de Deus, quando a ordem vem dos céus, que vai passar aqui, ele fica aqui retido por 21 dias. Ele vai dizer até que vem Miguel, um dos primeiros príncipes, não é? Eu sei que você fala assim, não, mas o texto está dizendo que é o reino da Pérsia, é verdade. É uma analogia a esse mundo espiritual. É como nós vamos entender como que a Bíblia vai dizer já no Novo Testamento, né, que este mundo jaz no maligno, que o príncipe deste mundo, né, Satanás. Então, o que nós entendemos aqui é Satanás e o seu império instituído aqui acima de nós, abaixo de Deus, e nessa esfera aqui, ele conseguiu intervir na resposta da oração de Daniel e segurar essa resposta, segurar provavelmente Gabriel, né, por 21 dias, para trazer a resposta a Daniel. Mas o que mais nos chama a atenção, meu querido irmão? Deus sempre responde à oração de um coração humilde. Por que Deus permitiu essa interferência, esse impedimento imediato da resposta de Daniel? Ocorre que 21 dias de jejum e oração não fizeram mal para Daniel. Enquanto a guerra, né, se instituía aqui em cima, Daniel clamava e buscava a Deus aqui embaixo. Deus, que tanto está lá quanto está aqui, ouvia perfeitamente Daniel. Por 21 dias, no tempo em que Daniel se propôs a orar e jejuar, Deus permitiu essa guerra aqui em cima, para que a resposta de Daniel chegasse no final do seu propósito. Deixa eu te dizer, meu querido irmão, a resposta de Deus, ela sempre vem no momento perfeito. Porque o projeto de Deus é perfeito. O plano de Deus é perfeito. A obra de Deus é perfeita. O que me chama a atenção não é 21 dias, né, de intervalo, a oração sendo interferida aqui por Satanás e não conseguindo chegar em Daniel. Não. É o tempo de Deus. A sensação que dá é que Daniel orou 21 dias sem ter uma resposta na sua oração. E muitas vezes o que nós pensamos é que parece que Deus não está ouvindo, parece que Deus não está respondendo, parece que Deus não está mais aqui, Deus agora está lá. Parece que Deus não vai mais me responder, mas espera, irmão, espera. Mantenha o teu propósito. Daniel manteve o seu propósito de 21 dias de oração e jejum. No final dos 21 dias do seu propósito, a resposta estava lá. A resposta chega a ele perfeitamente no final dos 21 dias. O que eu quero te dizer, nós não conhecemos o que ocorre aqui neste mundo espiritual. Apesar de muitas coisas serem reveladas na palavra de Deus, e nós sabemos que existe essa hoste da maldade instituída aqui em cima, esse domínio do mal, nós sabemos que esse domínio do mal, ele jamais pode resistir a Deus. Tanto assim que a visão que Daniel tem, o coloca em condição de desmaio, por uma manifestação de Deus. Agora imagina, se Deus próprio está presente ali, a glória disso tudo, quem jamais pode resistir? O que eu gostaria de trazer para o texto, e do texto para você, é que apesar das intervenções de Satanás na tentativa de obstruir, na tentativa de destruir,
a tentativa de impedir os projetos e os propósitos de Deus, ele jamais conseguirá. Porque a obra de Deus, ela é sempre perfeita, no tempo perfeito, na forma perfeita. O que da minha parte tem que ser feito e mantido é o meu propósito com Deus. Ainda que tudo ao meu redor esteja tão difícil. Imagina Daniel 21 dias nesse jejum completo aqui. Ainda que tudo ao meu redor esteja tão difícil. Entenda, Deus, ele não está alienado a nada do que se passa com você. Ele sabe perfeitamente. E ele tem propósitos gloriosos a teu respeito. E eles serão cumpridos. Talvez o foco esteja como você está em relação a Deus. Qual tem sido o seu tempo de oração, de jejum, de intimidade com Deus? A questão não está em Deus, meu querido irmão. A questão está em você. A questão está em mim. Como eu estou em relação a Deus? Qual tem sido a minha busca perseverante por Deus? Qual tem sido a minha proposta de jejum, de oração, na busca da resposta das minhas orações? Porque da minha parte eu só quero orar e ter resposta, orar e ter resposta, orar e receber a bênção. Espera, mas o que você tem feito por isso? Em relação a Deus? Daniel, que era um homem muito amado, isso é repetido no seu livro, né? Várias vezes quando Deus fala com ele, homem muito amado. Na nossa edição, Revista e Corrigida, homem muito desejado. Na atualizada, homem muito amado. Apesar do grande amor de Deus por Daniel, homem de Deus que era este, era um homem que se aplicava a Deus. Apesar dessa intimidade entre ele e Deus, você vai ver no capítulo 10, este homem jejuando e orando por 21 dias. E por 21 dias, sem resposta. No 21º dia, lá está a sua resposta. Faça teu propósito com Deus. Jejue de algumas coisas que te trazem prazer, mas que te impedem da presença de Deus. Jejue dessas coisas. Proponha algo que te aproxime de Deus. E nesse tempo, ore, ore, ore. Não ore simplesmente por algo que você quer, por bênçãos que você quer. Ore pela intimidade com Deus. E certamente, Deus que sempre ouve o clamor de um coração humilde, Ele haverá de te responder e de te abençoar em nome de Jesus. Que Ele, portanto, aplique essa palavra ao teu coração.
quero agradecer ao Senhor por este tempo tão especial que podemos estar diante dEle. É sempre tão precioso, é sempre tão edificante, é sempre tão abençoador estar em culto diante do nosso Deus. Eu sei que é muito bom eu estar no meu momento a sós com Deus, orando, lendo a palavra de Deus, tentando extrair conhecimento, tentando ouvir o que Deus tem a me dizer através da sua palavra. Mas é muito bom saber que tem irmãos que em momentos como este, como eu, param para que juntos possamos adorar ao Senhor, ainda que cada um na sua casa, mas espiritualmente unidos e adorando ao Senhor. Então louvado seja Deus por este tempo. Neste próximo domingo às 19 horas nós teremos o nosso culto, o culto missionário, teremos o missionário conosco às 19 horas. Se você puder, quiser estar na igreja, no nosso templo, este culto já será presencial, mas também será transmitido. Se você ainda tem alguma dificuldade quanto a estar lá, você pode adorar ao Senhor, cultuar ao Senhor da sua casa. Será um culto missionário, estaremos abrindo, o nosso projeto de campanha de missões nacionais. Então você está convidado a participar, a fazer parte desse ministério de adoração, de culto e também de missões. Domingo às 19 horas. Continue orando para os nossos irmãos que precisam de oração, principalmente aqueles que estão enfermos, aqueles que estão afastados de Deus, que Deus tenha misericórdia deles, aqueles que passam por lutas, por problemas. Precisamos nos unir em oração em favor desses irmãos, porque como pregamos domingo passado, o diabo, nosso adversário, ele anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele está à espreita da sua vida e da minha vida. É contra nós que ele desfere os seus ataques, e infelizmente muitos irmãos estão sendo alcançados pelo diabo porque entram na esfera de ataque dele. Então precisamos orar pela graça, pela misericórdia de Deus. Eu sei que às vezes nós dizemos, mas é culpa do irmão, mas é nossa responsabilidade de igreja clamar por eles. Porque se não fosse Jesus na sua vida, você nunca teria saído de lá. Então se Jesus nos manda ir e apacentar, então entenda o que Jesus fez por você, Ele espera que você faça por outros também. Então esse argumento de que o irmão foi porque quis, deixa ele, isso não é de Deus, isso é do diabo. Tira isso do seu coração. Permita que a vontade de Deus preencha o teu coração. Ore pelos seus irmãos, ore pela igreja, ore por nossa nação, ore por essa pandemia para que Deus nos dê a solução e que assim o povo de Deus, a nossa nação, neste mundo enfermo, possa ter e viver debaixo da graça de Deus. Nós vamos orar e estaremos encerrando o nosso culto. Muito obrigado ao grande e poderoso Deus pelo privilégio de estarmos na Tua presença. É sempre muito bom, ó Deus, Te adorar, é sempre muito bom estarmos em culto, é sempre muito bom ouvir a Tua voz, é sempre muito bom falar contigo em oração. Obrigado, ó Deus, por estes cultos, ó Deus, que temos oferecido ao Senhor, e porque enquanto oferecemos temos sido abençoados. A Ti seja a honra, a Ti seja a glória, Deus. Abençoe a vida de cada um dos meus irmãos que também neste momento tem se dedicado ao culto, que a Tua bênção possa alcançá-los, ó Deus. Obrigado porque esses irmãos têm priorizado o Senhor na sua vida e tendo esta oportunidade também conosco tenho Te adorado, então que a Tua bênção os alcance. Assim, ó Deus, seja o Senhor exaltado, glorificado. Abençoe o Teu povo, abençoe a nossa nação, abençoe a nossa igreja, todos os nossos projetos, queremos deixá-los diante do Senhor, para que debaixo da bênção do Senhor sejam realizados. Que assim seja para a Tua honra e para a Tua glória. A nossa oração é no bendito nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Que o Senhor te abençoe. This is amazing grace.